Giovanni, o que é o transtorno de humor? Essa pergunta eu acho que é a pergunta mais importante de tudo, que é a pergunta de como se conceituar as coisas, né, Renato? As pessoas... Existe um grande preconceito com relação à área da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, por uma dificuldade de entendimento por parte da sociedade desses conceitos. Então as pessoas costumam confundir as coisas, principalmente, por exemplo, tristeza com depressão, que é um transtorno de humor, né? A depressão é uma doença, é uma alteração de funcionamento mental e tem alterações também neurofisiológicas, né? E ela é muito diferente são alterações? Vou até te cortar, porque assim, a gente fala isso, mas o que são alterações neurofisiológicas? Tem regiões do cérebro que estão mais ativas e menos ativas, quando deveria ser o contrário, entende? Né? Antigamente usava-se... As pessoas costumavam dizer que era uma alteração química. Não é exatamente uma alteração química, é uma alteração neuroquímica, né? Qual a diferença? Porque tem impulsos nervosos envolvidos e regiões que estão mais ativadas eletricamente, né, no seu funcionamento. Isso através de neurotransmissores que vão liberar mais químicas em determinadas regiões. E o que a gente faz no tratamento é tentar, num tratamento médico, né, da perspectiva da psiquiatria médica, é tentar corrigir essas alterações. A gente parte do tratamento a partir dessa perspectiva. Então é muito importante a gente diferenciar essas coisas, porque as pessoas costumam confundir a tristeza, que é uma coisa da vida e inerente à condição de estar vivo, não é, com uma doença que produz, entre outras coisas, também tristeza, mas nem sempre. Né? A depressão pode nem sempre trazer tristeza. Nem sempre. Principalmente nos idosos, né? A população mais idosa, ela costuma desenvolver os quadros depressivos com menos tristeza e muito mais dificuldades de concentração, déficits cognitivos, né? Alterações de pensamento, esse tipo de coisa. Outro exemplo disso podem ser as dores no corpo, né? Tem pessoas que têm dores constantes no corpo, que é aponta para uma depressão, um sintoma, muitas vezes de depressão, e não é acompanhada de uma apatia muito grande, aquela tristeza muito grande, mas de dores, por exemplo, né? E é uma via de mão dupla, né? Assim, porque tanto as pessoas com dores crônicas, intensas, elas acabam desenvolvendo depressão, como as pessoas com depressão têm uma sensibilidade muito maior à dor também. Sim, e super explicável, né? Você já ficou doente, obviamente, claro, né? Na altura, nessa idade, a gente já ficou doente algumas vezes, não poucas. A gente fica super deprimido quando está sentindo dores. Claro, a gente chama isso de comportamento doente. E é mais ou menos o que uma pessoa com depressão sente, às vezes. Sente o corpo pesado, uma pessoa que tem uma virose, hoje, agora é uma época que muita gente pega esses vírus, né? Nem me fale, eu tive a semana toda de virose, que depressão. Isso... É verdade, como eu fiquei deprimida. Isso é o que, é mais ou menos, no corpo, é mais ou menos o que um depressivo sente também. Uma pessoa com depressão vai sentir o corpo pesado, com fadiga, cansaço, não consegue fazer as coisas, né? E aí a família muitas vezes não entende e fala, não, vai arrumar um tanque de roupa para lavar que resolve. Não. Ou então torna a coisa muito simbólica, mas num sentido mais direto. Então, por exemplo, você está deprimida porque está acontecendo isso e isso na tua vida. Não necessariamente aquele período é um período que está te deprimindo. Lógico que períodos de muitas mudanças, etc., são períodos que a gente fica um pouco mais introspectivo algumas vezes, né? Algumas vezes. Mas isso não necessariamente é uma depressão negativa. Sim, né? sim. Ou um transtorno, uma doença. Sim. Existem algumas reações depressivas e que são autolimitadas, assim, que muitas vezes melhoram, né? Alguma coisa que acontece na vida que deixa a gente mais chateado e que pode eventualmente simular uma depressão, alguma coisa parecida, mas por um tempo muito curto, né? A depressão, para a gente categorizar, para a gente caracterizar uma depressão, precisa de um certo tempo desse conjunto inteiro de sintomas que a depressão desenvolve, né? É um conjunto, uma síndrome completa de alterações de funcionamento, né? E ela tem que estar presente durante um período de tempo longo. Não é simplesmente uma semana, como acontece com uma virose, não é uma coisa um pouco mais longa, né? 2, 3 semanas, 1 mês nesse estado, né? Uma coisa um pouco mais... A gente entrou na depressão, falando do transtorno de humor, mas a depressão é um dos transtornos de humor, né? A depressão é um dos transtornos de humor, é o transtorno de humor mais comum.
É por isso que acaba sendo até quase um sinônimo às vezes. Mas a depressão ela é tão comum que 60% das pessoas, em algum momento da vida, elas vão desenvolver um episódio depressivo. 60%? 60% das pessoas. Isso não quer dizer que todas elas vão precisar de medicação. Algumas vezes a pessoa vai melhorar, vai conseguir ficar bem. Nem todas vão desenvolver os quadros crônicos, arrastados e recorrentes da depressão que fica indo e voltando, né? Ou que fica... né, muito estabelecida de uma maneira mais definitiva, com mais dificuldade de se resolver. Quais seriam os outros transtornos de humor? O transtorno de humor, que é o mais comum, é a depressão, mas existe também um outro tipo de alteração de humor, que é a mania ou a hipomania. E isso caracteriza uma doença de oscilação de humor, que é o transtorno bipolar. Tem também alguns outros autores ou algumas propostas de categorizar, de caracterizar a ansiedade como uma alteração de humor também. Hoje, na psiquiatria, na medicina, ela não é exatamente uma alteração de humor. Porque ela não está dentro do quadro dos transtornos de humor. Dos quadros de transtorno de humor. Mas existe sim uma tendência a se entender ela dessa maneira e de repente nos próximos anos até de classificar dessa forma. Talvez, porque hoje é classificada como transtorno de ansiedade. Então, quando você tem uma ansiedade né, muito grande por um período de tempo, com aquelas características, aquela ansiedade é caracterizada como transtorno de ansiedade. Sim. Mas não estaria dentro da classificação de transtornos de humor hoje? Hoje não, mas há uma tendência a se enxergar as coisas dessa forma, né? Sim, até porque quando a gente está muito ansioso, isso é um transtorno de humor. Claro. Né? E geralmente quando a pessoa tem um quadro de ansiedade grave, ou ansiedade generalizada, ela acaba evoluindo quase que invariavelmente para a depressão. E uma pessoa com depressão, ela também tem muitas vezes sintomas ansiosos importantes, né? Tem muitas pessoas com depressão ou com transtorno bipolar que tem como comorbidade, né, os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, né, tem ansiedade generalizada, fobias, né, fobia social é uma coisa bastante comum em pessoas com transtorno bipolar principalmente. Ah, é? É engraçado, né? É um paradoxo, porque geralmente o bipolar ele é tão extrovertido, né, mas existe uma comorbidade importante com fobia social, sim. Interessante. Talvez, né, essa coisa da depressão, né, essa oscilação entre a depressão e um estado mais... Até porque a gente fala muito isso na Abdivan. Mania não quer dizer felicidade. Não. Né? Muito pelo contrário. Quer dizer uma grande angústia, muitas vezes. Sim. Até alguns pacientes conseguem, em alguns momentos, nos períodos de mania, e é isso que muitas vezes possibilita alguma intervenção, eles conseguem em algum momento perceber que aquilo é uma coisa desconfortável, aquilo que eles estão sentindo, aquela alegria, ela não é necessariamente uma coisa agradável, né? É uma coisa que traz consequências e que traz muitas vezes uma sensação desagradável, né? Porque a mania ela é acompanhada não só da sensação de felicidade, da mesma maneira que a depressão é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas, a gente faz o diagnóstico a partir disso, né? Na mania a gente também faz o diagnóstico a partir desse conjunto de sinais e sintomas. Então existem outros sintomas que a pessoa tem também, né? Como por exemplo? Irritabilidade, né, que pode acontecer, ela fica muito mais intolerante, o pensamento fica muito acelerado, fala demais, quer falar o tempo inteiro, né, e acaba sendo chato, desagradável, isso acaba produzindo uma série de conflitos nos relacionamentos, no meio onde ela está, né, fica compulsiva também para as coisas, muitas vezes, ou impulsiva. O paciente pode ter compulsão para gastos ou pode ter compulsão para sexo, que eventualmente é uma coisa insaciável e desconfortável, né? Porque a pessoa não precisa daquilo, precisa se aliviar e não consegue, né? Então, ou por compras também, né? Ou por compras. Que é comum, que é super angustiante, né? Sim. Você não conseguir controlar o que você compra. E ver a fatura do cartão, né? No Brasil, no final do ano, né? Você não conseguir controlar o que você compra, 14% mais caro a alimentação. Fica bem difícil, né? Trabalhar assim. Então, a mania tem esses outros sintomas, né? Na psiquiatria a gente faz o diagnóstico dessa maneira, né? A gente tem essa dificuldade ainda, né? A gente está
porque a gente está tratando do órgão de maior complexidade no corpo, que é o cérebro, é um órgão extremamente complexo, e é um órgão que a gente começou a estudar há muito pouco tempo, na década de 90, né? Então, hoje a gente faz o diagnóstico na psiquiatria como a gente fazia no resto da medicina 100 anos atrás, não é? Quando uma pessoa tinha... Hoje, quando tem um apendicite, se você tiver um apendicite, você vai no pronto-socorro, faz um ultrassom e vê o apêndice inflamado, pronto, acabou, é apendicite. Né? Mas 100 anos atrás as pessoas também tinham apendicite, né? E também se operava apendicite e as pessoas também ficavam bem. Né? Mas como é que sabia antes de abrir a barriga que aquilo era apendicite? Não sabia, abria, né? Toda apendicite. Fazia-se o diagnóstico por esse conjunto de sintomas. Como é feito hoje Como é feito hoje na psiquiatria. Então a gente ainda está um pouco atrás do resto da medicina nessa questão. A gente espera que nos próximos anos a gente tenha exames ou marcadores biológicos. Isso é o que a pesquisa em neurociência, na psiquiatria, né, se esforça dia e noite, é o que a gente está fazendo, tentando encontrar alguma coisa que possa ser usado como marcador biológico. A gente tem alterações biológicas. O que a gente não consegue é arrumar marcadores para fazer esse diagnóstico, para fazer um exame de sangue e dizer assim, olha, isso aqui é uma depressão, não é uma tristeza, isso aqui é mania, isso aqui é... nem ressonância com... Tem alterações na ressonância, só que a gente não consegue estabelecer um padrão exatamente que possa ser, né? No ano passado saiu algum estudo na Sociedade de Doenças Afetivas, eles parece que estão chegando perto disso, assim. Talvez para os próximos anos a gente já tenha alguma coisa para ajudar nesse sentido. Que você acha que seria o quê? É alguma curiosidade mesmo. O que a gente vai ter de marcador ou de teste? Provavelmente alguma coisa de ressonância magnética funcional. Tá. Né? Provavelmente algum exame funcional de ressonância magnética, que a gente vê o cérebro piscando, né? Acendendo. Acende mais em um lugar, ou, né? Acende menos em outro, um está mais vermelho, no outro está mais verde, ali está amarelo, onde devia estar azul, enfim. Como já é feito com os prótons, né? Onde está faltando iluminação no cérebro, onde tem mais... Sim. Eu acho que o caminho vai ser mais ou menos por aí. Esse estudo que saiu ano passado, saiu esse ano, em maio ou junho, saiu um estudo com um N que não era muito grande, uma amostra que não era muito grande, mas que tinha alguns dados já favoráveis nesse sentido, com uma sensibilidade alta e uma especificidade alta também, que é o necessário para a gente fazer um diagnóstico, né? É ser sensível, pegar todos os quadros de depressão e ser específico, pegar a depressão e não pegar outras coisas. Então, esses dois critérios têm que ser altos para a gente poder usar alguma coisa como um exame. E a gente está chegando perto disso aí. Espero, nos próximos 50 anos, falar, né, Divan, sobre essas, né, esses marcadores. Quer dizer, como que você vai até um hospital, um médico, enfim, primeiro ao médico, e ele consegue fazer um diagnóstico. Hoje eu sinto que assim, muitas pessoas que vêm medicadas ao consultório me fazem exatamente essa pergunta. Lógico que a gente sabe a resposta para essa pergunta, mas o ser humano precisa mesmo saber o que está acontecendo exatamente naquele lugar, hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem muito conhecimento. Então o paciente pergunta, como é que o meu psiquiatra sabe que aquele remédio vai funcionar para o que eu estou sentindo? Né? Não que um exame fosse, olha, um exame mudou tudo, agora a gente já sabe exatamente o que fazer. Não é isso, né? A partir do momento que a gente também vai conhecer mais, novas coisas vão ser desenvolvidas para tratar aquilo. A gente vai conseguindo tratar um pouco melhor as coisas, mas, né, os desafios sempre vão existir no tratamento. A gente tem hoje, o que a gente tem é um exame de sangue hoje, que a gente consegue determinar mais ou menos, aproximadamente, se um paciente vai responder bem ou mal a uma medicação. Isso a gente também já tem, só que é um exame bastante caro. É um exame que a gente avalia algumas características genéticas e a gente consegue saber se a pessoa vai ter muito efeito colateral com uma medicação, se ela vai ter uma resposta favorável ou se não vai ter uma resposta favorável. Né? Então o resultado ele vem com os remédios em verde, os remédios em amarelo e os remédios em vermelho. Então os de vermelho a gente já descarta, né? Já vai soltar. E por exemplo, no transtorno de humor, né? Principalmente na bipolaridade,
qual que é o foco do tratamento, né? O que vocês, psiquiatras, porque não é a Uhum. a psicologia está pensando de outra forma, né, como tratar isso, Uhum. mas como que vocês analisam? Então, por exemplo, o paciente chega com um transtorno de humor importante, que está ali contaminando toda a vida, né, que não está mais conseguindo fazer várias coisas, que tem essas oscilações constantes, porque não necessariamente no transtorno bipolar as oscilações são constantes. Não necessariamente. Não Cada necessariamente. um vai reagir de alguma forma diferente àquelas oscilações. O que vocês fazem, né? Como é que a psiquiatria olha para isso? Então, como que você vai tratar um paciente que tem um transtorno bipolar, por exemplo? Qual é o objetivo desse tratamento? O objetivo do tratamento no transtorno bipolar especificamente não é nem... Existia até pouco tempo atrás a ideia de se controlar exatamente a crise em que a pessoa estava. Então, ela está numa crise de mania, nós vamos tratar agora a euforia dela, vamos tratar a mania, vamos dar uma medicação para controlar essa exaltação toda que ela está, ou está deprimida, vamos dar um antidepressivo, uma medicação para melhorar um pouco da depressão. O foco do tratamento do transtorno bipolar, que é uma doença para a vida inteira, uma doença crônica, né, é principalmente a gente evitar a recorrência desses episódios. Né? Então, hoje em dia, a gente está tirando um pouco o foco da visão transversal daquele momento e tentando enxergar a vida da pessoa como um todo, uma coisa mais longa e, nesse sentido, então, controlar as oscilações ao longo da vida e evitar essa recorrência das oscilações. Então, na verdade, é o que a gente faz em psicologia, né? Que, assim, no trabalho, ajudar, né, o paciente a entender que ele vai conviver com isso, aliás, ele já conviveu até chegar ali, né, vai conviver de uma outra forma quando tratado, quando bem medicado, mas que vai conviver com oscilações, né, não esperar que a gente seja assim, até porque ninguém é. Claro, né, a gente tem dias que tá ruim, tem dias que tá bom, tem épocas em que a gente está bem, épocas em que a gente está mais chateado, né? Épocas do ano até. Estava conversando com o professor, você deve conhecer, o Teng. Sim. E ele estava falando que essa fase, a fase da primavera, é uma fase que as pessoas deprimem muito. Engraçado. Porque, né, a primavera tem uma coisa simbólica de ser mais alegre, mais colorido, o tempo está esquentando. E aí eu perguntei para ele, mas por que as pessoas deprimem então mais na primavera? Ele falou, olha, na minha percepção é porque está chegando no final do ano, tem muita gente que não tira férias durante o ano todo, e as pessoas começam a ficar mais estressadas. Isso vai, né, aguçando nossos transtornos, nossos problemas. E o estresse vai gerando uma rebaixada natural. Né? Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido essa perspectiva dele. É claro que essa é uma inferência nossa, né? Sim, é uma observação, uma né? observação. Né? Mas faz todo sentido, sim. E, por exemplo, existem pacientes que só estão no estado de mania, que não têm a depressão? Tem sempre nessa... Tem pacientes que têm as crises de mania e que dificilmente fazem crises de depressão, né? E o tratamento deles, assim, pensando num longo prazo, num tratamento mais longo, ele é um pouco diferente da pessoa que fica tendo uma recorrência maior de crises de depressão. A gente trata de maneiras diferentes também. Então, tentar entender todo o contexto da vida da pessoa é importante, né? Por isso que a consulta psiquiátrica ela precisa ser uma consulta bastante detalhada, assim, né? Precisa ser uma consulta extensa, a gente precisa conhecer o paciente, né? Então, é difícil pegar essas informações muitas vezes em 15 minutos, né? Mas tem pessoas que têm recorrência só de mania, isso é transtorno bipolar também, isso também é transtorno bipolar. Mas é importante a gente diferenciar da pessoa que tem um temperamento hipertímico, que não é um maníaco, né? Uma pessoa que é mais aceleradinha, mais para cima, mais, né? Tem muita gente que é assim, tem muito artista, muito empresário que não é bipolar, né? Que é simplesmente uma pessoa tem um temperamento mais para cima, mais extrovertido, mais acelerado, mais... Eu estava ouvindo uma história de uma mulher contando do marido, que o marido é assim, né? Muito mais acelerado, dá conta de diversas coisas durante o dia, fala bastante, e convive bem com isso, né? Nunca pensou em tratar isso, porque não é uma coisa que dorme pouco, mas assim,
não tem efeitos em relação a isso, dorme pouco perto do que eu durmo, por exemplo, né? Dorme 5 horas por noite, 6 horas por noite, que geralmente é pouco. Mas para ele é ok, só que ela é o contrário, né? Ela é mais calma, lenta para fazer as coisas. E aí ela me perguntou, mas não dá, ele não precisa ser medicado, porque é normal a gente ser um pouco mais lento. Normal para quem? Normal para quem, né? Normal para quem? Normal para quem. Mas é difícil, né? Se você olha um casal assim, a integração é difícil do casal. Enquanto um precisa de 10 horas de sono, outro precisa de 5. Isso é super complicado, fica né? Fica complicado a convivência, né? É bom saber as neuroses do outro antes de casar. O outro quer bater panela em casa, né? Fica mais difícil. O tratamento é sempre, se diagnosticado o transtorno, é sempre com remédio. Do transtorno bipolar é sempre com medicação. É sempre com medicação. E é importante que seja tratado. Né? É muito importante que seja tratado. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu estou bem, né? Eu trabalho melhor quando eu estou assim, na euforia, né? Eu produzo mais. Né? É claro que muitas vezes produz mais. Né? Quando a euforia, quando a mania ela é muito intensa, a pessoa não fica mais produtiva. Ela tem a impressão que ela fica mais produtiva, mas ela não fica. Ela se atrapalha entre elas? Ela se atrapalha muito, ela começa muita coisa e não termina nada muitas vezes, ou fica mais distraída e acaba se perdendo no meio do caminho, as coisas acabam ficando, aquilo que ela está fazendo às vezes acaba ficando monótono demais para ela, acaba perdendo a graça e troca de foco, então acaba não concluindo as tarefas, né? Os projetos, as coisas, elas acabam ficando no meio do caminho, né? Então a pessoa não fica mais produtiva, mas ela tem uma produção mental muito grande, né? Fica muito mais criativa, né? As vivências subjetivas elas ficam aumentadas, então as percepções ficam aguçadas, então a pessoa tem a impressão de que realmente fica mais produtivo, mas muitas vezes não fica. E é importante tratar, apesar dessa impressão que a pessoa tem, e apesar de algumas vezes até ficar um pouco mais produtiva, quando não é tão intenso, porque é uma doença que evolui com uma cronicidade e tem uma evolução progressiva ao longo da vida. Não quer dizer que ela vai ficar assim, quer dizer que ela vai piorar. Quer dizer que ela vai piorar, que é o que acontece na maior parte das vezes. Né? Tem pacientes, eventualmente, que tem uma crise na adolescência, que tem outra lá pelos 20 e poucos anos, outro com 30, outro com 40, aí não chegou nem nos 50, morreu. Não é? Mas não é o que acontece. O que acontece geralmente é a pessoa ter um quadro que vai ficando com essas oscilações cada vez mais intensas e cada vez mais próximas uma da outra. E cada vez mais misturado o quadro. Né? Ao mesmo tempo que a pessoa tem uma euforia, ela começa a ter também depressão e aí começa a virar um salseiro. E aí fica difícil de diagnosticar e difícil de tratar. Né? O diagnóstico é difícil, né, do transtorno de humor, principalmente quando a gente pega no começo, até que não é tão difícil, né? Quando você vê a pessoa naquele estado, até que não é tão difícil. Agora, quando a gente já pega num quadro mais avançado e precisa olhar retrospectivamente a vida dele, fica um pouco mais difícil. Eu digo difícil principalmente nos quadros onde a pessoa tem mais episódios depressivos e poucos episódios de mania ao longo do ano, por exemplo. Sim, que é o que acontece com a maior parte dos bipolares, né? Os bipolares, eles na verdade, eles passam a maior parte do tempo deprimidos, né? Eles têm poucos momentos em que tem euforia, assim. A euforia, às vezes tem paciente que tem euforia durante uma semana, fica ótimo, fica bem e depois deprime. Só que como ela é uma pessoa constantemente deprimida, a hora que a gente vai investigar se ela teve mania ou se teve hipomania, ela não lembra, não consegue lembrar, porque foi uma coisa tão breve na vida que ela não consegue lembrar disso exatamente. Né? Então, isso deixa o diagnóstico mais complicado. Né? E o que eu vejo também é que muitos médicos de outras especialidades, como endócrinos, ginecologistas, esse é o grande perigo, é uma coisa que eu sempre aponto aqui, de receitar a medicação, isso não tome, né? Vai no especialista. Se você vai tratar, se você é diabético, você vai no endócrino, né? Tratar da sua diabetes, você não vai no psiquiatra. Então, se você tem algum problema psiquiátrico, a questão é ir no psiquiatra, e não no endócrino ou no ginecologista. Ou começa passando com psicólogo. Começar assim. Né? Psiquiatra, psicólogo, mas procurar alguma ajuda nesse sentido. O que acontece muitas vezes é que as pessoas procuram justamente isso aí, né?
Ou o próprio ginecologista, vai às mais, vezes. né? Como a mulher, por exemplo. A mulher vai mais no ginecologista. Se abre mais com o ginecologista, sim, principalmente de episódios depressivos. Sim. Eu não sei se é TPM, eu não sei se não é, né? E o que eu acho que é ruim é porque, por exemplo, eu recebo muitos pacientes já medicados por outros médicos. E principalmente no transtorno bipolar, isso é um perigo, porque sim, são médicos que estão ali tratando outras coisas, sim, que escutam um relato de uma paciente que está dizendo que está deprimida, acha que, né, avalia que entra num quadro de depressão, por exemplo, e medica. Só que se você medica uma pessoa que tem altos e baixos, que tem o transtorno bipolar com um antidepressivo, sem avaliar, né, o que aquilo vai fazer, isso assim, faz mal. A pessoa pode ter episódios maníacos, pode ter... Passar uma medicação é uma intervenção médica, né? Isso é como uma cirurgia. Você vai intervir no organismo daquela pessoa, você vai alterar o funcionamento daquele corpo. E toda intervenção médica bem sucedida, ela começa com um diagnóstico bem feito. Esse é o primeiro passo, né? Então, geralmente o psiquiatra é quem tem um conhecimento um pouco maior para fazer o diagnóstico daquele problema, para saber exatamente como tratar, né? Então, as pessoas também procuram bastante os neurologistas, né? Às vezes, né? E o que você acha, né? Eu acho que pelo menos é melhor do que outras especialidades que estão um pouco mais longe da saúde mental, né? Que ficam mais distantes do conhecimento da área, não é? Então, enfim. A gente não pode estudar tudo, né? A gente não sabe tudo. Não dá, né? Não dá pra gente saber tudo, né? Foi o que a gente estava conversando aqui antes até de começar o programa, né? Que eu tenho formação em psicanálise também, tenho formação em programação neurolinguística, mas o meu foco é a psiquiatria médica, né? Em determinado momento da minha vida eu decidi que eu tinha que me focar em uma coisa ou outra, não dava para estudar tudo, né? Então, dá para estudar, você não precisa trabalhar com isso, né? Pois você até pode estudar, mas eu acho, Renato, que daí para ser uma pessoa que altamente especializada em alguma coisa, você precisa se focar mais tempo naquilo, né? Então, foi o que eu acabei decidindo fazer. E eu acho que tem que ser assim. Mas ter uma formação em psicanálise deve te ajudar muito na escuta, sim, né? Sim. Me ajuda justamente a ter outras perspectivas do paciente, né? A ter outro ponto de vista também. Claro, a gente tem que ver a inserção dele dentro das relações dele, né? Nos laços sociais que ele faz também, né? Eu acho a psicanálise em si, ela dentro da psiquiatria neurobiológica, a psicanálise hoje ela é bastante criticada, né? Assim, mas eu não vejo dessa forma, particularmente assim, né? Eu acho que é crítica, né? Até para a gente explicar por que bastante criticada. Porque ela usa ela não tem uma validade científica, né? Então, quando a gente está falando de medicina, a gente está falando de conhecimento científico, conhecimento que ele pode ser reproduzível, que ele tem os mesmos conceitos, que ele pode ser transposto de um lugar para o outro, né? Uma pessoa faz um estudo lá em Nova York, a outra faz em Amsterdã, o mesmo estudo e tem o mesmo resultado, a outra faz... E na psicanálise, é impossível fazer isso, porque a gente está trabalhando com coisas que são particulares, individuais de cada sujeito, né? Então, o nome do pai em um paciente é uma coisa completamente diferente de outro, né? Assim, o significado, os significantes, a cadeia significante é completamente diferente de uma pessoa para outra. Então é impossível a gente fazer testes para reproduzir, para coisa desse tipo. Então ela não tem essa validade científica. Então, dentro do meio científico, ela é criticada por isso, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas melhoraram com psicanálise ao longo dos anos, né? Eu vejo a psicanálise da seguinte forma, eu vejo a psicanálise exatamente para a saúde do sistema nervoso, para a saúde do cérebro, ela está exatamente como a atividade física está para a saúde cardiovascular, entende? Uma pessoa que faça atividade física regularmente, ela consegue correr uma maratona, né? Ela tem uma resistência física muito maior, ela tem um preparo físico muito maior. Uma pessoa que faça, que se conheça, né,
as suas motivações, que conheça as suas emoções, seus desejos, né, os seus desejos, e que tenha uma cadeia de significado muito bem conhecida e bem desenrolada e rearranjada, né, ela é muito mais resiliente aos efeitos adversos, às adversidades da vida, né? Então ela fica muito mais resistente muitas vezes. Isso contribui nessa resiliência, né? Então a pessoa ela tem uma tendência menor a desenvolver os problemas de saúde do sistema nervoso, como a depressão, ou como, né, enfim, às vezes, né, isso é uma inferência minha agora que eu estou dizendo, não existe, mas talvez até de ter menos crises de depressão, de bipolaridade ou qualquer coisa que seja, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Afinal, sou psicóloga, de que isso vai sim ajudar a ter menos crises e acho que mesmo a psiquiatria, obviamente, né, apoia isso, tanto que se você recebe um paciente com transtorno de humor, você muito provavelmente vai indicar fazer um processo terapêutico, vai indicar fazer uma psicoterapia, claro, né? Porque a gente pode ter uma validade científica, mas a gente tem uma validade social importante nos últimos 100 anos, né? 120 anos, de que faz toda a diferença. Eu particularmente faço análise pessoal até hoje, né? Tem 5, 6 anos, e eu acho que essa foi as grandes coisas que eu fiz na minha vida foi ter procurado um bom terapeuta. Quando a gente não quer aprender uma outra língua, a gente quer aprender inglês, a gente vai estudar sobre isso, né? Vai lá 2 vezes por semana, enfim, cada um de um jeito, mas vai lá, vamos supor, 2 vezes por semana, estuda sobre isso, pensa sobre outra língua, conhece. Fazer análise também é isso, né? Fazer terapia também é isso. Vamos gastar um tempinho aí para se conhecer. Sim. Né? E é diferente. A gente vê que o progresso no tratamento de um paciente que faz psicoterapia ou que não faz psicoterapia, psicanálise ou qualquer tipo de atendimento terapêutico, é diferente. É diferente. Sim. Né? Sim, a gente pode não conseguir atestar, mas a gente percebe a diferença. Sim. Não, o que a gente não consegue atestar, Renata, na verdade, assim, é a psicanálise em si. Né? Existem outras técnicas de psicoterapia, que nem cognitivo-comportamental, existem as outras que usam conceitos que são mais rígidos e mais reproduzíveis e elas têm uma validade um pouco maior, né? Então, os estudos com psicanálise é que são muito difíceis de serem feitos e os conceitos são conceitos que são incompatíveis com o modelo de conhecimento científico, né? Então, essa é uma exclusividade da psicanálise. Essa é uma exclusividade da psicanálise, né? Então, eu acho que o grande problema está aí na ciência ainda, na questão do modelo científico, né? Que nosso olhar ainda é um olhar totalmente cartesiano e racional, do 1 mais 1 igual a 2. E aí, quando a gente está falando da psique, é impossível, né, ser por esse olhar. Né? A gente tem que ter uma visão mais profunda de que as coisas não são todas de causa e efeito. Isso porque isso, aquilo porque aquilo. Né? E é engraçado que as pessoas no consultório me perguntam, bom, mas se eu tomar essa medicação, eu vou sentir isso? A gente está falando de 2 planos diferentes, né? Muitas vezes, entre o que a medicação pode proporcionar e o que aquela pessoa pode chegar a sentir. Né? A medicação ela é testada, ela é conhecida, você sabe onde ela vai atuar, os prováveis efeitos colaterais e os efeitos esperados para a mudança daquele sintoma. A gente sabe mais o que está acontecendo de uma forma mais racional. Na análise, não. Né? É um processo em que vai te dar autoconhecimento. Se isso vai realmente te tornar uma pessoa mais feliz, mais... Né? Às vezes sabe onde vai chegar, né? Às vezes sim, mas na maioria das vezes deixa as pessoas mais confortáveis, né? Com a própria condição, né? Muitas vezes, né? Não deixa mais feliz, né? Tenho certeza disso, senão nem seria psicólogo. Eu acho que sim, deixa mais em paz, porque a gente se entende mais, né? A gente entende mais o que está acontecendo à nossa volta, é como se fosse um ganho de maturidade acelerado e de né, um autoconhecimento bem mais acelerado do que se você não faz análise. Você acha que tem pacientes que conseguem ter um ganho muito grande, conseguem ficar muito bem só com a medicação?
Eu acho que alguns, mas eu acho que não é a maioria que fica bem só com a medicação. Eu acho que a maior parte dos pacientes precisa do tratamento combinado. Né? Precisa, porque eles, muitas vezes eles ficam estáveis por um tempo com a medicação, né? Mas diante de uma adversidade eles podem vir a desenvolver um episódio novo. Né? E se eles estiverem num processo terapêutico, ajuda a passar por essas adversidades de uma maneira mais, né, sem as oscilações tão intensas, né? Passar por um processo de luto, ou por uma perda de emprego, enfim, ou por algum rearranjo na vida que precise ser feito. E até na questão da própria adesão ao tratamento medicamentoso, muitas vezes. Né? Então, o paciente que está fazendo terapia, ele acaba tendo uma aderência muito maior à medicação do que o paciente que não faz. Né? O paciente que não faz, ele vai lá, pega a receita uma vez, toma um mês, volta 2 meses depois piora. Pede receita por telefone. Né? É diferente de um paciente que, quando ele está em psicoterapia, ele tem esse suporte também do terapeuta. Talvez um comprometimento, até por ser semanal, né, consigo mesmo, de se tratar. Na bipolaridade, uma coisa interessante que eu acho que todos os psicólogos aí, psiquiatras conseguem observar, é que o paciente, em geral, quando começa a melhorar, né, não só, eu acho que nos transtornos de humor em geral, a melhora da depressão ou mesmo da bipolaridade faz com que o paciente se entenda como se já estivesse bem e queira tirar a medicação. Porque quando você está se sentindo bem, é como se não tivesse sentido você tomar remédio, né? É como se você estivesse com uma gripe, de repente passa a gripe e você continua ali no remedinho diário para gripe. Né? É mais difícil. Eu acho que a adesão à medicação psiquiátrica é uma coisa complicada, né? Porque a pessoa está bem, estou bem, por que eu preciso tomar remédio? Né? Mas é por isso que o trabalho de conseguir passar isso para a sociedade de uma maneira geral, de que o cérebro também fica doente, de que o transtorno bipolar é uma doença e de que se a pessoa, né, como outras doenças, qualquer que se a pessoa não tratar, não vai voltar. Se a pessoa tem uma mulher que tem um câncer de mama, ela vai fazer quimioterapia, vai fazer cirurgia, vai fazer radioterapia e depois vai precisar tomar medicação durante pelo menos uns 5 anos, não é? 3, 4, 5 anos vai precisar tomar uma medicação para evitar o crescimento de novos tumores e tal. Não é? Mas ela não tem mais tumor, ela está bem. Não é? Mas as pessoas têm essa consciência de que isso é uma doença grave, de que é uma doença que mata, não é? De que é uma doença que vai voltar se não tomar o remédio, então elas tomam. Não é? E com o transtorno bipolar não é diferente, é uma doença que mata também. Né? Como? 15% das pessoas morrem por suicídio. Né? É uma taxa de mortalidade alta. Altíssima, né? que aliás a gente vai falar sobre suicídio no programa da semana que vem. Hoje é uma das maiores causas de morte entre os jovens, né? É suicídio. Maior causa de morte entre os jovens? Uma das maiores causas de morte entre os jovens, né? É o suicídio. E não só por suicídio também. As pessoas com transtorno bipolar, elas acabam morrendo muito mais de outras coisas. Elas têm muito mais acidentes domésticos, tem muito mais acidentes de trânsito, tem muito mais infarto, tem muito mais AVC, tem muito mais artrite, artrose, tem muito mais um monte de outras doenças do que a população em geral. E quando as pessoas tratam, elas se igualam à população em geral na incidência dessas doenças, né? Olha que interessante. Então, né? é uma doença a importância do tratamento. É uma doença do corpo inteiro, na verdade, né? Uma doença que altera todo o corpo. Eu não tenho a menor dúvida, né? Porque afinal a psique está onde? Né? A gente não pode dizer que a psique está no cérebro, né? A gente é nossa psique, o nosso corpo e nossa psique, eles estão todos juntos. Nosso aparelho psíquico não está aqui dentro, né? Não sei, para a psiquiatria é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas se a gente for pensar por essa perspectiva filosófica, é por aí mesmo, né? Spinoza tinha esse ponto de vista, né? Eu acho fantástico, né? Eu acho... Que eu entendo, né? Estudei neurologia na faculdade, em que a gente tenha áreas cerebrais em que dão a gente consciência, por exemplo, né? Tem a área, o sulco cerebral, que, né, onde a gente entende que os estímulos fazem com que a gente tenha consciência das coisas que estão acontecendo. Mas isso não quer dizer que toda emoção gerada por aquilo, ou todo pensamento gerado que causa uma emoção, está aqui
né? Porque emoção a gente sente em toda a região, em todo o corpo. Então, angústia, né? Tem pessoas que sentem na garganta, no peito, dor de barriga. Aonde está isso, né? Pode ser que a gente descubra que está tudo no cérebro. Né? Não, eu acho que né, isso está no corpo, isso é uma coisa do corpo. Né? E não tem como ter. Nós temos um organismo complexo e que é totalmente integrado, não é? Os sistemas, eles não funcionam sozinhos. Não é? O cérebro ele não funciona. Se tirar ele do resto do corpo e colocar num tubo de ensaio, ele não funciona, né? Então, todo o sistema ele funciona integrado. Isso é um organismo. Tanto que se você está com uma depressão, você tem sintomas como sono, né? Como às vezes tem pessoas que têm vários outros tipos de alteração, como de apetite. Cansaço físico, né? Mesmo dores no corpo, né? Ou tem pessoas que têm aqueles sintomas dissociativos, né? De paralisia, né? Eu atendi um paciente durante muito tempo que ele tinha uma paralisia de todo o lado esquerdo do corpo. Que era recorrente, assim, né? Até que a gente conseguiu tratar, ele ficou estável, ele tinha crises, assim, principalmente quando ele era colocado diante de alguma situação de maior adversidade. Ele paralisava todo o lado esquerdo do corpo, como se tivesse tido um AVC. Nossa! Né? Mas fazia todos os exames e não tinha nada, estava normal. Vai explicar isso, né? Tem que tratar, não explicar. Isso é um quadro dissociativo. Um quadro dissociativo. Eu tenho dor de cabeça quando eu fico tensa, como 80% das mulheres, né? Né? A tensão é uma... Enfim, ou quando eu fico muito ansiosa, tensão que eu digo de ansiedade. Né? A ansiedade, ela vai causando coisas que você pode desde entender que são né, jeitos e posturas que você vai ficando mais tensa e que isso vai te causando uma enxaqueca tensional, desde, sei lá, se é realmente porque o corpo fica mais tenso ou se é porque né, alguma coisa se rearranjou aí de alguma forma com essa ansiedade que faz com que você tenha algum tipo de sintoma. E as pessoas vão variando de sintoma também. Tem sintomas comuns, né, num quadro depressivo, por exemplo, que é isso, alteração de sono, alteração de apetite, labilidade emocional. Mas tem alterações que não são comuns, como desse paciente que você deu exemplo, né? Uma paralisia no lado do corpo. E tem pacientes que têm os sintomas um pouco plásticos, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, que é um camaleão, literalmente, assim. Eu queria pedir licença para você, para poder voltar um pouco no assunto que a gente estava falando antes, da psicoterapia, que eu lembrei de uma coisa. Eu li uma nota no New York Times, que saiu no mês de maio, que era o seguinte título, assim, o problema com o qual a gente trata transtorno bipolar. E a nota dizia, justamente, era o relato da história de uma paciente com quadro de transtorno bipolar grave, que começou só com depressão e depois começou a ter as crises de euforia. E ela chegou a ter internações longas, de 6 meses, tanto por euforia quanto por tentativas de suicídio recorrentes. Então, ela depois de muitos anos, ela conseguiu ficar estável com a medicação. Mas aí ela dizia que ela não se sentia bem. Ela estava estável, ela estava com os sintomas da doença controlados. Né? Ela não tinha mais os sintomas de aumento de libido, de euforia, de pressão de fala, de aceleração de pensamento. Ela não tinha mais nenhum sintoma da doença, só que ela não se sentia bem. E ela só foi se sentir bem com o tempo em que ela foi começando a reconstruir a própria identidade. Olha só que coisa bonita, né? Era isso que eu ia te falar. Foi justamente quando ela começou a realmente se sentir bem, assim. Mas é um fato isso. Qualquer medicação psiquiátrica que a gente tome por alguma questão, por algum tempo, você não se reconhece, porque você tem você se entende de uma determinada forma até então. E realmente, quando você ficar estável, se você nunca foi, é estranho. Você precisa se reabituar, reler quem é você, se reconstituir, reconhecer, né? Reconhecer a identidade. E nesse sentido, eu acho que a psicoterapia, ela é exclusiva da psicoterapia. Né? Isso é uma coisa que o psiquiatra clínico não faz, né? A Nayara Bossi, um beijo para você, Nayara, está aqui no nosso chat, ela está perguntando sobre o transtorno borderline. Vou perguntar para o Giovanni, a gente
Mas vamos fazer um programa sobre isso, vamos falar sobre transtorno borderline, né, que tem bastante coisa para falar, e o programa está quase no final, mas se você quiser falar um pouquinho para ela, o que é o transtorno borderline? O transtorno borderline, na verdade, é um transtorno de personalidade instável, né, que a pessoa tem algumas características que muitas vezes é parecido com a da bipolaridade e muitas vezes é comórbido, muitas vezes acontece junto com a bipolaridade, né? Mas em si o transtorno de personalidade border é caracterizado por uma instabilidade afetiva, mas que ela não é tão episódica que nem a do transtorno bipolar, ela é uma coisa muito mais ao longo da vida, cronicamente assim mesmo, e tem essas características de impulsividade também, né? É uma coisa que acaba, muitas vezes a gente precisa medicar, principalmente porque a pessoa tem uma angústia, tem não necessariamente muitas vezes um quadro de depressão, mas a gente acaba medicando para tratar os sintomas, um tratamento um pouco mais sintomático, né, para controlar a impulsividade ou para controlar a angústia, mas o grande caminho mesmo do tratamento disso é pela psicoterapia. Mas não é só o humor, né, Nayara? A questão, quando a gente fala de transtorno de humor, é um pouco diferente do transtorno borderline, pelo que eu entendo, porque o de humor a gente consegue perceber bem que a alteração é no humor. Aí falando como psicóloga para você, mas o borderline não é uma questão só do humor, mas de uma leitura da realidade que fica difusa, fica diferente. Isso, muito bem, era isso que não estava me vindo à mente, Renata, mas é justamente isso. Mas é uma questão também de valores de identificação, tem outras coisas também, que não é exatamente uma coisa só restrita ao humor, assim, como é no transtorno bipolar mesmo. Você atende numa clínica que chama Vitalmente, né? Sim. Você tem uma clínica que chama Vitalmente. Sim. Eu queria passar o site da sua clínica para os internautas, quem quiser entrar, saber mais, fazer perguntas, é www.vitalmente.com.br www.vitalmente.com.br. Vou escrever aqui no chat para vocês. Giovanni, queria agradecer a sua participação aqui no WebDivan. Muito obrigada por vir falar desse tema com a gente. Espero que você volte, a gente pode até falar sobre transtorno borderline, se você sentir à vontade para isso, novamente aqui no WebDivan. Tá bom, Renata. Foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigada para todo mundo que assistiu o WebDivan. O WebDivan volta sexta-feira que vem às 16 horas. Beijos! À tarde, né? Não à noite, né? À tarde, não à noite. Boa noite.